A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024 da classe dos adultos, que tem o tema A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 5, os inimigos do cristão. O texto áureo nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. A verdade prática vai nos dizer assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Objetivos da lição: identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo, explicar o conceito bíblico da palavra carne e apresentar o termo mundo, enfatizando os três níveis de vícios infames de acordo com a lição. A introdução na revista nos diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontramos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses três inimigos da jornada da vida cristã. A principal luta do cristão é com o mundo, a carne e o diabo. Esses são os seus inimigos que nunca morrem. Esses são os três principais inimigos contra os quais o cristão deve travar guerra. A menos que consigamos a vitória sobre esses três, todas as outras vitórias são inúteis e vãs. Se eles tivessem uma natureza como um anjo e não fossem uma criatura caída, a guerra não seria tão essencial. Mas com um coração corrupto, um demônio ocupado e um mundo heredado, o cristão deve lutar ou estará perdido. A palavra-chave é inimigos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que esse slide será disponível aí embaixo, no link aí embaixo, na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Subtópico 1, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. O diabo é real? Sim, ele é real. O maior truque que o diabo já conseguiu foi convencer o mundo de que ele não existia. A Bíblia fala dele. A palavra diabo significa caluniador, acusador ou adversário. Ele é o principal adversário de Deus e, como a Bíblia o descreve, nosso inimigo. Esse diabo é mencionado em todas as escrituras. Ele estava em cena desde o início, quando havia apenas Adão e Eva. O cristão deve lutar contra o diabo. Esse velho inimigo da humanidade não está morto. Desde a queda de Adão e Eva, ele tem ido e vindo na terra, andando para cima e para baixo e se esforçando para alcançar um grande fim, a ruína da alma de uma pessoa. Ele nunca dorme, ele está sempre ao redor como um leão, né, bramando como um leão. O inimigo invisível, ele está sempre perto de nós, sobre o nosso caminho, e nos espionando ao nosso derredor. Em Gênesis 3, vemos a revelação do diabo e como ele se entrelaça com os assuntos dos homens, o que
também é revelado desde o início é seu caráter. Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer um dos animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Gênesis capítulo 3, versículo 1. De acordo com o dicionário, ser astuto significa ser inteligente em alcançar seus objetivos por métodos indiretos ou enganosos. Se há algo que está por trás de quem é o diabo, é isso. Isso está de acordo com sua natureza de engano ou astúcia. O diabo não se envolveu apenas nos assuntos dos homens em Gênesis. Isso continuou ao longo de toda a Escritura e ao longo da história. Ele usa truques, estratégias e táticas para causar estragos no mundo e a maioria das pessoas nem percebe. É por isso que tantas pessoas estão sofrendo com seus ataques hoje. Eles não estão sofrendo porque são fracos, eles estão sofrendo porque são ignorantes os truques, as táticas do inimigo. Não podemos ser enganados pelo diabo se não formos ignorantes aos seus truques. Por isso é importante aprendermos mais sobre ele. Subtópico 2. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para se referir a ele. Satanás não é apenas uma ideia, um símbolo do mal. Ele é um ser real, criado e finito. Tendo sido criado, ele não é igual a Deus. De fato, quando liderou uma rebelião contra Deus, ele perdeu. Tendo perdido essa rebelião, ele foi expulso do céu. O diabo também não governa o inferno. O inferno é um lugar criado como castigo para ele. O diabo agora supervisiona uma série de demônios referidos na Bíblia como as forças mundiais dessa escuridão e as forças espirituais da iniquidade nos lugares celestiais. Com sua onda de demônios, o diabo procura influenciar o mundo contra Deus através de mentiras, acusações e engano. Essas são as armas de Satanás. Jesus diz que Satanás foi um assassino desde o princípio e não está com a verdade, porque não há verdade nele. Ele também diz que Satanás é o pai da mentira. Em toda a Escritura vemos exemplos de Satanás usando mentiras e enganos na esperança de anular o efeito da palavra de Deus na vida de pessoas. Então, a tática número 1 do diabo é definitivamente a mentira e o engano. Veja, se ele conseguir fazer você acreditar em suas mentiras sobre a palavra de Deus, tudo muda. Você começa a pensar diferente, o que leva a sentir diferente, o que leva a agir diferente. Assim, suas mentiras, quando acreditadas, realmente lhe dão acesso total para destruir a sua vida. Subtópico 3. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua capacidade de astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes, acusador, maligno, revela o seu caráter. Dragão vermelho revela a sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, enganador, Beelzebu, chefe dos demônios, Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Satanás, ou diabo, é conhecido por uma série de nomes nas Escrituras.
Todos esses nomes apontam para o seu mau caráter. As principais características que encontramos nessa criatura são sua hostilidade, astúcia, poder e má intenção em relação a Deus e seu povo. A palavra hebraica Satã, que significa acusador ou adversário, ocorre várias vezes ao longo da Bíblia hebraica aí, refere-se ao inimigo de tantos humanos quanto celestiais. Quando se refere ao adversário celestial, a palavra é tipicamente acompanhada pelo artigo definido. Ele é o Hassatã, o acusador, e é uma descrição do trabalho em vez do nome próprio. Pelas aparições do acusador nos livros de Jó e Zacarias, parece que o trabalho implica em chamar a atenção para a indignidade da humanidade. O acusador é, em essencial, o advogado de acusação do tribunal divino de Jeová, e parte do seu trabalho é incluir. O acusador é essencialmente o advogado de acusação do Tribunal Divino de Jeová, e parte do seu trabalho inclui a coleta de provas para provar seus casos. Com esse pouco de conhecimento em mente, não é difícil imaginar os vários clamores contra o pecado, como aquele contra Sodoma e Gomorra, como a voz do acusador. Assassino e mentiroso, desde o início, ele trabalha noite e dia para nos lançar ao inferno. Às vezes levando à superstição, às vezes sugerindo a infidelidade, às vezes por um tipo de tática e às vezes por o outro. Ele está sempre realizando uma campanha contra nossas almas. Esse poderoso adversário deve ser diariamente combatido e se quisermos ser salvos. Mas esse tipo não sai a não ser vigiando e orando e vestindo toda a armadura de Deus. O homem forte, armado, nunca será mantido fora de nossos corações sem uma batalha diária. Lembre-se da máxima do general mais sábio que já viveu na Inglaterra: em tempo de guerra é o pior erro subestimar seu inimigo e tentar fazer uma pequena guerra. Essa guerra cristã não é uma questão suave. A sinopse do tópico 1 diz assim: o primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Tópico 2, o segundo inimigo do cristão, a carne. Subtópico 1, conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Segundo, o corpo humano interior. E terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Quarto, a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. No Novo Testamento, a palavra carne também é empregada para designar o elemento pecaminoso da natureza humana, em oposição ao espírito. Estar na carne significa não ser renovado enquanto viver segundo a carne é agir pecaminosamente. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Todos nascemos com uma natureza humana decaída, movidos pelo pecado. Tudo que naturalmente desejamos contraria a palavra de Deus. Depois que nascemos de novo em nosso espírito e somos transformados pelo Espírito Santo, desejamos apenas o que é puro e bom. Mesmo que nossos espíritos estejam completamente alterados, nossa natureza carnal ainda está muito viva e forte. A natureza carnal é o que nos impele a pecar e o Espírito Santo nos exorta a fazer a vontade de Deus. Estamos em uma guerra espiritual contínua. O cristão deve lutar contra a carne, mesmo após a conversão. Eles carregam dentro de si uma natureza propensa ao mal e um coração fraco e instável como a água. Para evitar que esse coração se desvie, há necessidade de uma luta diária em oração.
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei da minha mente e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Subtópico 2. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus desagrada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta foi a advertência de Jesus aos seus discípulos. Primeiro, note que ele diz: continue observando, vigiando. Então, esse é um cuidado contínuo. Isso não significa que você procura problemas de vez em quando se você não vê nenhum. Você pode relaxar e viver descuidadamente. Não, isso significa que temos que estar vigilantes diariamente, em oração contínua. Além disso, dizemos-nos para continuarmos a fazer. Em relação à oração, devemos ser dependentes dela, como um peixe depende da água para viver. Se um peixe é deixado fora da água, não vai demorar muito para que ele comece a morrer. Porque sem seu habitat natural, a fonte da vida, ele morre. E a mesma coisa é a igreja. A Bíblia nos diz: ore sem cessar. As palavras-chave sem cessar. Imagine uma guerra e você derrotou algumas pessoas nessa guerra, mas como você acha que só tinha aqueles, você relaxa, não viu que tinha outros intocados. O que aconteceria? Como se trata de uma guerra, estamos falando de mais do que provável que você seja morto. A carne quer matar o espírito e o espírito quer matar a carne. Temos de estar atentos e vigilantes, esteja armado e preparado. Subtópico 3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa fazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo, é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. 1 João capítulo 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas é do mundo. Nossa guerra espiritual como cristão diz respeito à carne. O que se entende por carne? Nesse contexto, a carne é o estado caído natural, carnal, em que nascemos, a nossa natureza pecaminosa que procura satisfazer suas próprias concupiscências e se expressa em nossos pensamentos e ações de uma forma que se opõe à natureza espiritual da vida de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Como cristão, nada deve controlar nossas vidas ou nos dominar. Deus não nos controla, nem nos obriga a fazer sua vontade e segui-lo. Temos sempre a liberdade de escolher a quem servimos. O diabo, ao contrário, faz o possível para nos manipular e enganar para pecar. Se cairmos em sua armadilha e pecado, ele nos condenará tentando nos convencer de que Deus não nos ama mais. Não há mais perdão para nossos pecados. Por essa razão, há tantas advertências na Bíblia que nos dizem:
parodiar o pecado, fugir da aparência do mal para não cair em sua armadilha. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: o segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Tópico 3, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Subtópico 1, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra. O conjunto, 2, o conjunto das nações conhecidas. 3, a raça humana. 4, o universo. 5, os que opõem a Deus. Esse tem o diabo como chefe, vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. A, o planeta Terra em que habitamos. B, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios da infame e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia, o termo o mundo, é usado para um mundo caído, todo sistema de rebelião contra Deus e seu governo. Refere-se aos caminhos da cultura e da sociedade que se opõem ao Senhor. As tendência ímpia no mundo, materialismo, naturalismo, desejo de gratificação instantânea e muito mais, que já governam todas as nossas paixões, mas agora são derrotadas em Cristo Jesus. Não mais nosso governante. O mundo ainda apela para o nosso pecado remanescente. E, então devemos manter nossa guarda para não cairmos novamente na escravidão. Jesus disse a seus discípulos que eles estavam separados e distintos do mundo. Jesus disse que o mundo os odeia e, portanto, odeia seus discípulos porque eles pertencem a ele. Se pertencemos a Cristo, ele nos escolheu para fora do mundo. O mundo é visto como um lugar corrupto em rebelião contra Deus. As pessoas do mundo vivem independentemente de Deus, enquanto inventam suas próprias verdades e concebem suas próprias religiões. Não amar o mundo não significa que não devemos amar as pessoas do mundo. Deus claramente nos ordena a amar todos no mundo, incluindo nossos inimigos. Não amar o mundo não significa que não devemos desfrutar ou utilizar os bons dons que Deus nos deu no mundo. Deus nos fornece muitas coisas boas para desfrutar e devemos concebê-las em ação de graças. Então, o que significa que não devemos amar o mundo? Precisamos entender que não é o mundo criado em si que é pecaminoso, mas o sistema anti-Deus rebelde do mundo. O espírito deste mundo, que vem do Deus desse século, Satanás, é colocado contra Deus e seus caminhos. Subtópico 2. 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder os desejos carnais. A soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Observe a palavra concupiscência, isso importa muito na compreensão dessa passagem. O que amamos tem tudo a ver com o que desejamos. A palavra grega que João usa é iptumia, significa um desejo intenso de alguma coisa particular. Não é simplesmente uma preferência, mas um desejo profundo por algo que deseja acima de tudo. O mundo representa pessoas, religiões, governos ou sistemas mundanos que se opõem a Cristo. O mundo que rejeita a verdade de Cristo está sob o controle ou engano de Deus, o Deus desse mundo, desse século. O cristão deve lutar contra o mundo. A influência sutil desse poderoso inimigo deve ser diariamente resistida e sem uma batalha diária nunca poderá ser superada. O amor às coisas boas do mundo, o medo do riso ou da culpa do mundo, ou o desejo secreto de se manter no mundo, o desejo secreto de fazer com que os outros no mundo fazem. Tudo isso são inimigos espirituais que atormentam o cristão continuamente em seu caminho para o céu e deve ser conquistado. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem quer que seja amigo do mundo é inimigo de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Subtópico 3. Vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele e resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que ele fugirá de vós. Não importa o quão alto você suba, a escada do mundo está sempre oscilando. Um mau investimento, um grande erro e tudo acabou. E quando você morre, como disse o pregador de Eclesiastes, tudo é deixado para outro. Todo desejo mundano é transformado em um beco sem saída, mas o reino de Deus, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você não precisa chegar ao topo deste mundo, você pode estar na parte inferior. O mundo odeia os humildes e humilhados, mas Deus os ama. Quem vem a Deus com um coração ansioso por sua graça, encontrará. Todo desejo piedoso acaba no céu. Se você construir sua vida sobre as coisas passageiras do mundo, você passará junto com ela. Você vai desperdiçar sua vida. Mas se você construir sua vida sobre a vontade de Deus, você e o que você viveu permanecerão para sempre. A sinopse do tópico 3 diz assim: o terceiro inimigo do cristão, o mundo, representa 3 níveis de vício infames: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A conclusão da revista nos diz assim: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Embora o mundo, a carne e o diabo procurem nos desfazer, temos um Salvador vitorioso que cortou o seu poder e domínio. Lutamos contra a sua presença pelo poder do Espírito que agora habita em nós. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.